Oportunidade rápida para nossa irmã Amanda e nosso irmão Mateus, o casal de pombinhos lindos, as andorinhas de Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Amém. Bom, nós vamos contar um breve testemunho, no qual o Senhor nos abençoou, para aumentar a fé da igreja, porque muitas das vezes a gente recebe bênçãos, a gente recebe vitórias, livramentos, aqueles que a gente vê e aqueles que a gente também não vê. E a gente não vem aqui na frente, muitas das vezes, testemunhar. A gente precisa testemunhar, porque tem pessoas que às vezes precisam ouvir o que a gente tem para falar. E nessa oportunidade a gente gostaria exatamente de testemunhar uma bênção a qual o Senhor nos entregou. Eu e o Mateus, mesmo novos, nós já passamos por muitas dificuldades. Uma delas foi há pouco tempo, no qual a gente tinha muita dificuldade no quesito de vir para a casa do Senhor. Porque a gente é de Anchieta, mais especificamente eu sou da roça de Anchieta, Chapada do Ar. Algumas pessoas aqui conhecem, pastor. E Mateus de Ubu. Então a gente tinha muita dificuldade. Mateus, mesmo tendo mais de 18 anos, não tinha carteira. E sempre foi um desejo dele. E para a glória e honra do Senhor, quase um ano atrás, o Senhor realizou esse desejo do coração dele. E eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao nosso pastor, porque foi ele quem nos ajudou nesse processo. Mateus não tinha condição, também não tinha, mas o Senhor colocou o pastor na nossa vida para poder estar ajudando a gente nesse processo. E aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Eu glorifico muito pela vida do meu pastor, que sempre está ali conosco, não é só conosco, com vocês também, em todas as nossas dificuldades, sempre apoiando quando a gente precisa. Às vezes a gente até pensa, nossa, talvez me esqueceu. Não, ele vai lá e manda aquela mensagem lá no WhatsApp. Ele é desse jeito. Mas enfim. E aí, com tanta dificuldade, muitas das vezes a gente vinha, nossa condução era vir de ônibus. E a gente vinha de ônibus, vim de ônibus, eu ainda tinha que pedir para alguém na minha casa me levar até a casa dele. E a gente pegava o ônibus, chegava aqui atrasado, ia embora antes do culto acabar. Esse horário a gente já estava indo embora no ônibus. A gente tinha que sair daqui umas 8h40 para conseguir pegar o ônibus ali, porque senão a gente ficava para trás, não tinha mais condução para a gente ir. E tantas vezes também a gente já perdeu o ônibus, e meus avós tinham que me buscar aqui. E aí, gente, era a luta, né? Mesmo sendo cristãos, ainda tem a luta, porque por que vocês estão indo para lá? Por que vocês não ficam em Anchieta? Mas a verdade é que se eu não estou em outro lugar, é porque o Senhor me quer aqui. Se eu não estou em Anchieta, se eu não estou em Vitória, se eu não estou em Camorugi, se eu não estou em lugar nenhum, se eu estou aqui, é porque o propósito do Senhor na minha vida é aqui. E se um dia não for mais aqui, amém. Amém. Eu recebo. Mas por enquanto é aqui. E eu espero de coração que continue sendo aqui, porque eu amo essa igreja, eu amo vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Então, eu sou muito grata ao Senhor. A nossa bênção chegou essa semana para a gente já vinha orando, buscando ao Senhor. Depois que o Mateus tirou carteira, a gente conseguiu ter uma possibilidade de estar vindo para os cultos, com o carro do meu avô emprestado, com a moto da mãe dele. Mas sempre aquilo, né? Tem que ficar pedindo, nem sempre podia emprestar. E aí ficava naquela luta, como que a gente vai para a igreja. É complicado, mas o nosso Deus vê tudo. A gente às vezes passa por dificuldades, passa por lutas, a gente pensa, nossa, Deus não está me vendo. Mas Deus está te vendo. Ele só está trabalhando ali. Você tem que esperar. E muitas das vezes a gente não sabe esperar. A gente quer no nosso tempo, a gente quer da nossa forma, mas a gente tem que passar pelo processo para depois a gente ser vitorioso e, como se fala, agradecer por aquela vitória, sabe? Você ter aquela gratidão e olhar para trás e pensar, caramba, eu já passei por tudo isso e mesmo assim o Senhor tem me sustentado. Porque não é de nós, é do Senhor. A força não é nossa, a força vem do Senhor. Se nós estamos de pé é porque o Senhor nos coloca de pé. Não é porque a gente tem força, não é porque a gente é bom, não. Se a gente está aqui com fôlego de vida, se a gente está respirando, é porque o Senhor tem nos concedido essa respiração.
Então, em tudo a gente tem que dar graças ao Senhor. Então, enfim, chegando finalmente, era um breve testemunho, mas já estou falando muito. A bênção que nós temos para contar é que nós conseguimos comprar a nossa moto. Glória a Deus por isso. Aleluias. Nós tivemos o apoio, a ajuda da nossa irmã Regina, a qual sou muito grata. Deus colocou na nossa vida mesmo para nos ajudar. E é um breve versículo em 1 Coríntios 2:9, que fala que, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, Jesus. É claro que a gente não precisa olhar, não pode olhar para esse versículo apenas com os olhos humanos, apenas pensando no material, sabe? Porque Deus fala que a gente tem que pensar, a gente tem que buscar primeiramente o reino dele, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu peguei esse versículo porque justamente ele casou muito com a nossa bênção, a qual o Senhor nos deu. Porque a gente até então estava com planos de comprar uma Bis 110 por conta do preço, né? Mais em conta para a gente conseguir pagar e tudo mais. Mas aí o Senhor nos proporcionou uma oportunidade, a nossa irmã Regina nos ajudou e nós conseguimos comprar para a glória e honra do Senhor 160 quilômetros, 0 quilômetros. Aleluia, Jesus. E agora eu vou deixar o Mateus falar um pouquinho, porque eu já falei bastante. Então, como ela mesma disse, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande em vir para o culto. E além de não ter condução para vir, que tínhamos que vir de ônibus, eu ainda trabalhava. Então eu só tinha um domingo por mês para poder vir na igreja, e as quartas eu não tinha folga. Então eu vinha um domingo na igreja. Isso me incomodava muito, me incomodava demais. E eu comecei a orar e falar: Deus, abra as portas. Se for a tua vontade de eu continuar no meu emprego, que o Senhor mude o meu horário, para que eu possa conseguir a tua casa. E depois de um ano, mais ou menos, o meu chefe, que não acredita em Deus, ele é ateu, não acredita, ele disse para mim que mudou meu horário, por incrível que pareça. Ele mudou meu horário. E aí eu passei a trabalhar de manhã. Então toda quarta e todo domingo eu estava disponível para poder vir para a igreja, para a glória de Deus. E muitas das vezes eu ainda pegava o carro dele para vir para a igreja, porque eu falava para ele que eu tinha que vir na igreja, que eu tinha que vir de ônibus, e ele me entregava a chave do carro. Então o tempo foi passando. O pastor, como minha princesa disse, ajudou muito a gente. Levou a gente em casa várias vezes, realmente. E enfim, conseguimos a nossa carteira, e aí conseguimos o carro do avô dela, emprestado, a moto da minha mãe. E hoje, para a glória de Deus, a gente está segurando a chave da nossa moto, que está aqui fora, esperando a gente para poder ir para casa. Aleluia. E eu queria convidar o pastor para que possa ungir, consagrar e orar pela nossa bênção. Antes da gente abençoar e consagrar o bem, vamos consagrar também a vida deles, porque a gente sabe que toda vitória, toda relação nossa com Deus, bem modo, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tudo isso que aconteceu é provisão tua. É porque eles dois elevaram os olhos para o monte e eles sabiam que era do alto que viria o socorro. Senhor, repreenda toda inveja, repreenda toda palavra de maldição. Senhor, cancela, meu Deus, todo espírito que tente atrapalhar aquilo que o Senhor proveu para eles. Porque se assim quis o Senhor, ninguém pode revogar os teus decretos. Essa moto será para a honra e glória do Senhor. Essa moto não é só, meu Deus, o translado deles dois até a tua casa, mas é para visitar enfermos, é para orar, é para evangelizar, é para fazer o ide do Senhor, porque esta moto não é deles, é emprestada, ela é tua, ela é para a honra e glória de Jesus. E obrigado por tudo, obrigado, como Amanda mesmo disse, que ela soube esperar o tempo da tempestade passar,
E eu sei que mesmo que venham outras, mas eles estarão prontos, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Nós abençoamos a vida deles dois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós abençoamos essa moto, nós consagramos ela, e daqui a pouco estaremos ungindo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. A igreja deu uma salva de palmas pela vida deles dois. Glória a Deus. Irmãos, por causa do horário, vamos encerrar e agradecer a Deus. Deus falou conosco, foi muito importante. Olha, domingo nós temos uma palavra abençoada. O nome da palavra é continue na caminhada. Continue na caminhada. E essa palavra vai falar muito ao seu coração, com certeza. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pela vida do teu filho que trouxe a palavra do perdão. Ele optou, escolheu por esse tema porque ele está em evidência e ele é tão importante para entrar no céu quanto aceitar Jesus. De que adianta aceitar Jesus e não perdoar? É como se não tivesse o aceitado. Por isso eu rogo que, a começar por mim, a gente comece a inalar perdão, misericórdia e amor, principalmente por aqueles que nos agridem, nos ofendem, porque é nele que está o propósito do Senhor de testar a nossa fé e o nosso perdão. Leva os teus filhos para casa, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, aqueles que creem e aguardam Jesus. Digam